Na tarde desta sexta-feira, o governador Pedro Taques recebeu os governadores do Acre, Maranhão, Tocantins, Amazonas e Rondônia, além do vice-governador do Amapá, para o 15º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal. Entre os assuntos discutidos estão a criação do consórcio da Amazônia Legal e a fiscalização contra o narcotráfico nas fronteiras desses estados. A reportagem é de Ana Paula dos Santos. Mato Grosso voltou a ser o centro das discussões relacionadas ao desenvolvimento social e econômico, mas desta vez como anfitrião do 15º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. Esse encontro reuniu Pedro Taques, governador do estado de Mato Grosso, Sebastião Viana, do Acre, Carlos Brandão, vice-governador do Maranhão, Marcelo Miranda, do Tocantins, David Almeida, do Amazonas, Confúcio Moura, de Rondônia e Papaléu Paz, vice-governador do estado do Amapá. Na ocasião, as autoridades presentes debateram sobre o projeto de lei enviado ao Poder Legislativo de Mato Grosso, que tem como objetivo aprovar a criação do Consórcio da Amazônia Legal, instituído durante o último fórum que foi realizado em Rondônia no mês de maio. O mais importante disso aqui não é a consolidação, a concretização do consórcio, é a vontade política desses governadores, é a vontade política dos estados em resolver problemas que são comuns. Nós aqui estamos buscando, independente de partidos políticos. Veja que aqui nós temos os mais variados partidos políticos do contexto partidário nacional. Nós estamos preocupados com o narcotráfico, com a preservação do meio ambiente, estamos preocupados, acima de tudo, com o desenvolvimento da nossa região. Este desenvolvimento significa paz, significa menos crime, significa que os povos do mundo precisam olhar para a Amazônia Legal de uma forma diferenciada. O conceito Amazônia Legal foi instituído pelo governo brasileiro para planejar e promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica, que historicamente compartilham dos mesmos desafios. A maioria deles faz fronteira com outros países. E no 15º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, um dos temas mais debatidos foi o reforço da segurança pública nessas regiões de divisa. Que o maior problema do Brasil, e que nós, governadores da Amazônia, vamos iniciar hoje, é o do narcotráfico. E as fronteiras estão abertas na Amazônia brasileira para a pressão do narcotráfico. Quando o governo americano investiu $1 trilhão em cooperação com a Colômbia e tirou a grande produção mundial do narcotráfico da Colômbia, ela se deslocou para o Peru e para a Bolívia. E ela pressiona os nossos estados da Amazônia, do Mato Grosso ao Amazonas, a Rondônia, somos fortemente pressionados e não temos um sistema nacional de segurança pública. Há décadas o Brasil tem essa dívida e temos que ter como prioridade o combate ao narcotráfico, porque isso ameaça o futuro do Brasil e quem tiver que entender essa situação dramática, olhe para o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, olhe para o que está ocorrendo em outras grandes cidades. A passagem é pela Amazônia. Em relação às outras edições do Fórum, os avanços são positivos e configuram em uma concretização das pautas debatidas, como, por exemplo, o estreitamento entre o governo e a população. Cada estado aqui tem pontos a serem demonstrados e seguidos. E cada estado tem os seus desafios próprios. A ideia de nós formarmos o consórcio dos estados do Brasil Central, da Amazônia Legal, tem um significado diferenciado. Qual o significado? Estes estados poderão atuar conjuntamente na área de segurança, na área de justiça, na área de comunicação, planejamento, gestão. Portanto, os estados da Amazônia Legal se sentem muito confortáveis com o avanço que vem sendo feito. Por se tratar da região amazônica, que ocupa uma área que corresponde mais que a metade do país e é conhecida pela diversidade da fauna, flora e também pela maior concentração indígena do Brasil, o meio ambiente foi um dos assuntos de mais destaque durante o fórum. Em período de seca e que aumenta o índice de queimadas na região, a proposta é organizar uma força-tarefa nacional de preservação. Nós precisamos, de fato, de uma integração, de uma interface com o governo federal, para que possamos alcançar os melhores resultados. É uma dívida do Brasil com a Amazônia. O Brasil não pode continuar a olhar a Amazônia em momentos de crítica, mas ele tem que olhar em momentos de prevenção, de comando-controle,
de conteúdo e de um debate que signifique a resposta que a Amazônia pode dar a si mesmo, ao Brasil e ao mundo.